Oi, eu sou Silmara, esse é o Momento da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo de ranking. Nós já temos aqui o vídeo ranqueando todos os 36 livros que eu li do Stephen King, até aquele vídeo no caso, e hoje eu vou ranquear os 73 contos que eu já li do King até agora. Por quê? Tem livros do King que eu considero às vezes um livro de contos ok, num geral, às vezes eu dou 3,5 pro livro, 4 estrelas, mas entre 20 contos que tem naquele livro, tem um conto que é só ok, não é nada demais, tem conto que é absurdo, incrível, que merece muita atenção. E tem conto que eu acho muito ruim. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui e falar um pouquinho, bem por cima, de cada um desses 73 contos e o que eu acho de cada um deles. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita que você tá aqui, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, para me acompanhar aí nas próximas leituras de romances e de contos. Lembrando que desses livros que eu citar no vídeo hoje, todos eles vai ter o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição, se algum deles te interessar. Mas lembra que tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa, sem ser livros, que me ajuda com uma comissão e não muda absolutamente nada no valor final da sua compra. Então bora, sem mais enrolação então, para esse vídeo não ficar ainda maior do que ele já vai ficar. E como sempre estamos com o mesmo site, o Tire Maker, o clássico, né, pra gente fazer esse tipo de ranking. E aqui, como que eu classifiquei, né, como eu vou classificar cada conto. Conto Elite, aí temos os contos que eu considero bem bom, contos ok, nada demais, não me acrescentam muita coisa, contos que eu considero bem meh, que, nossa, já passou do ok, né, tá indo pro ruim, e o conto que é bem ruim mesmo. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu peguei os livros de contos, né, peguei a imagem e a capa de cada um dos livros e coloquei eu mesma aqui o nomezinho de cada um dos contos. Só por esse pequeno trabalho aqui, eu acho que esse vídeo já merece o seu like. Então, contribui com a minha pessoa. Então, o que temos aqui? O livro Sombras da Noite, que tem todos esses contos. O livro Quatro Estações, que são contos grandes, né, é praticamente considerado novelas, mas, né, livro de contos, então eu coloquei aqui também. O livro Tripulação de Esqueletos, que tem todos esses contos aqui. O livro Depois da Meia-Noite, que tem esses 4 contos. O livro Pesadelos e Paisagens Noturnas 1 e 2. O 1 é esse que tá aqui meio verde e meio azulado, a cor da fonte. E o Pesadelos e Paisagens Noturnas 2, com a fonte em vermelho. E a gente começa então com o primeiro conto, Jerusalém Slot, do Sombras da Noite. É um conto que eu considero ok. É a mesma ambientação do livro Salem, e eu gosto do Salem, né? Eu considero um livro bem bom. E aqui é interessante porque esse conto ele é narrado através de cartas, né? No formato de cartas. E é boa a ambientação e tudo mais, tem muita gente que gosta desse conto, só que eu acho só ok, tem a mesma vibe de vampiros e tudo mais, mas não me conquista tanto quanto Salem, eu acho que é por conta do desenvolvimento dos personagens, Salem eu acho melhor. Já o Último Turno é um conto que eu considero bem bom. Aqui é um conto que vai falar de um chefe, e esse chefe, ele é meio que odiado pela maioria ali dos funcionários dele, e envolve umas ratazanas gigantes nesse conto, então assim, eu gosto, eu acho bem criativo. O Ondas Noturnas eu já considero um conto ok. Aqui ele tem a mesma vibe de A Dança da Morte. Novamente, a raça humana foi exterminada. Só que ele fala que ela não foi exterminada por armas biológicas, bomba atômica, poluição, coisa grandiosa nesse sentido, né? Aqui a população é dizimada por apenas a gripe. E a referência eu até gosto, só que o desenvolvimento, num geral, assim, desse conto, eu acho só ok mesmo. Aí temos o conto Eu Sou o Portal. Esse daqui eu já acho um conto bem meh. É uma brisa muito louca, muito grande de um astronauta que vai pra Vênus. Só que aí começa a ter algumas modificações corporais nele, só que assim, esquisito, creepy. Achei meio estranho mesmo, sabe? Não me pegou muito, não. Daí, o próximo é o A Máquina de Passar Roupa. Esse daqui, gosto. Conto pra mim, é Elite. Essa máquina de passar aqui, ela é endemoniada e, né, coisas começam a acontecer ao redor dela e com os profissionais, né, com as pessoas que manuseiam essa máquina. Só que assim, é um conto super gráfico, ele é bem gore, te deixa muito agoniado e assim, você consegue visualizar tudo que o Stephen King tá narrando com o que tá acontecendo aqui e assim. Bom, eu só tenho uma questão ali com o finalzinho do conto, mas eu acho difícil, né, finalizar um conto. Mas mesmo assim, não tira o mérito e a graça que é esse conto. Gosto, pra mim é Elite. Do Bicho Papão. De novo, conto Elite. Gosto desse conto aqui. O Stephen King já sabia escrever e desenvolver muito bem personagens masculinos que são bem problemáticos. Sombras da Noite é um livro de vários contos reunidos, né? E é o primeiro livro de contos dele. E o melhor é que a gente percebe hoje em dia o quanto, desde lá daquela época, ele já tinha uma noção
muito boa de personagem masculino que é bem escroto. Esse personagem em específico, ele é machista ao nível de julgar a própria mulher dele, porque ele falava que ela era fácil demais. Ele falava que o movimento feminista só produzia gente doente. E eu lembro que tinha um psicólogo nessa história e ele fala várias verdades pra esse cara. Então, assim, muito bom. E, no resumo, né, dessa história, esse personagem específico tava com medinho desse bicho-papão que tava ali no armário dele. E, assim, eu achei isso grandioso e perfeito no nível absurdo. Próximo conto é o Massa Cinzenta. Eu considero bem bom. É de uma criatividade do Stephen King absurda. É sobre um cara que ele toma uma cerveja estragada e aí coisas começam a acontecer com ele. Novamente, algumas mudanças físicas com ele acontecem. E assim, sei lá, é sensacional. O próximo, que é esse Campo de Batalha, eu acho um conto ok. Ele é um conto nível Toy Story das trevas, From Hell, né? Então, eu não achei nada demais nesse conto, não. Achei ele só aceitável. O próximo, já que é o Caminhões, eu achei um conto bem meh. Aqui é uma vibe parecida, só que são caminhões de verdade, né? De tamanho comum, só que eles têm ali vida própria, eles resolvem, né? Fazer coisas com as pessoas. Mas eu não sei, eu achei um conto meio sem pé nem cabeça. Eu não consegui me prender a essa criatividade em específico do Stephen King. E vocês já vão ter que me desculpar, piadinha infame, mas eu achei esse conto, Caminhões, atropelado demais. É isso, né? Não deu pra evitar. Só que eu acho que, não sei, esse conto não me pegou tanto. Hoje em dia, a gente consegue ver umas histórias na nossa vida real que são até mais curiosas. Tem até patriota envolvido com, né, esses negócios de caminhões, veículos grandes e protestos e tudo mais. Às vezes eles voltam. Absurdo. Incrível, Elite. Nossa, sensacional. Ele vai falar aqui sobre um cara que o irmão dele foi morto por um adolescente. E aí ele começa a ter ali uma espécie de interação entre os espíritos. Uma interação ali com alguns alunos, enfim, é muito bom. Esse conto aqui é sensacional. Do Primavera Vermelha, acho ele bem meh. Esse conto também, eu não tenho a sensação que ele me prendeu muito, né, o desenvolvimento dele e tudo mais. Aqui, eu lembro que vai contar a história de um cara. Ele faz umas coisas, assim, meio tenebrosas, só que ele não se lembra, né, ele tem um lapso de memória. Inclusive, a premissa desse conto, né, é até interessante, mas eu acho que realmente, pra mim, não funcionou muito, não. O Ressalto, que delícia. Bom, nossa, Elite. Esse conto aqui, assim, é a interação entre dois caras em que um descobre que o outro pegou a mulher dele. Daí, esse cara, né, que descobriu a traição, ele faz uma proposta pro outro cara, que é, ele deixa o cara viver, né, porque ele tinha essa opção de fazer um mal pro cara, mas ele dá a chance desse cara viver, inclusive até com a mulher dele. Contanto que ele tinha que atravessar toda a borda do prédio. Mas ele tinha que passar por aquela bordinha, sabe? Isso sim, numa altura absurda. A sensação que foi, lendo esse conto, foi incrível. O Homem do Cortador de Grama. Esse aqui também. Elite. Nossa, eu amei ler esse conto. Muito engraçado. Aqui vai falar sobre uma empresa que é especializada, né, em aparar grama. Só que o método que esse cara utiliza para fazer esse tipo de serviço na sua casa é com, assim, medidas e métodos peculiares. Ele usa alguns métodos exóticos para fazer esse serviço. Só que, assim, foi uma leitura intercalada entre dar muita risada e outras partes você ficar aflita mesmo, sabe? Umas descrições também bem tenebrosas. Então, eu gosto de contos que me proporcionam esse tipo de sensação. Então, eu gosto bastante desse. Esfumantes LTDA, também conto incrível. Esse daqui é de uma empresa que vai te auxiliar a parar de fumar. O cara também queria perder peso, né, de tabela, então a empresa também iria ajudar ele nisso. Só que o método que eles usam para incentivar, né, a pessoa a parar de fumar são métodos questionáveis, inclusive envolvendo a família da pessoa e tudo mais. Então, assim, gostei também desse daqui. Eu sei do que você precisa. Esse daqui eu considero um conto bem bom. É sobre um casal em que o mocinho da história, ele é super fofo, super carismático. O cara é perfeito, ele dá absolutamente tudo que a menina quer, ele fala tudo que ela quer, mas ele também utiliza métodos diferenciados para isso, e esses métodos é que, né, tem um tchan ali a mais para a história, então é bem interessante, eu achei curioso. O próximo é o aclamadíssimo As Crianças do Milharal, conto que eu considero bem bom. Eu nem lembro, na verdade, por que eu não considero esse conto elite, mas teve alguma coisa da história que eu lembro que eu não classifiquei ele como, né, sensacional, absurdo. Aqui vai abordar bastante a questão do fanatismo religioso
em que ainda se envolve sacrifícios, né, para Deus, como uma forma de agradar, né, a um ser superior que eles consideram Deus. Então, eu acho bem interessante esse conto. Lá no vídeo específico que eu abordo várias referências, né, entre as histórias do Stephen King, eu falo sobre uma teoria particularmente minha, né, sobre esse conto em específico, As Crianças do Milharal, e o livro A Dança da Morte. Então, toda vez que tiver algum tipo de referência, resenha, algo do tipo, todos os vídeos eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E o último degrau da escada também, conto Elite Perfeito. Nossa, eu lembro também desse conto, esses contos que a gente consegue recordar depois de tanto tempo, cada vez melhor um conto que a gente consegue se recordar, e esse daqui é realmente perfeito. Vai contar a história de dois irmãos em que eles gostavam de brincar quando eles eram pequenos numa escada. E era uma escada assim bem alta, com feno embaixo e tal. E aí o conto vai contar como era a relação desses dois irmãos, como virou a relação deles depois. E assim, é arrepiante. É um conto assim que você fica meio perturbado da cabeça. Mas é um conto que eu considero bem bom. O próximo, O Homem que Adorava Flores, já acho um conto ok. É sobre basicamente um homem que gostava de presentear mulheres com flores, mas ele também fazia coisas a mais, né? Então, não foi um conto que me marcou tanto assim, achei ele só realmente ok. O próximo também, A Saideira, considero um conto ok. Ele é, novamente, mais um conto na mesma ambientação de Salem. Eu acho que eu fiquei um pouco saturada dessa história, não vi necessidade, sabe, de ter história a mais, porque pra mim, né, a sensação que eu tive é que não me acrescentou muita coisa a mais na história, então acabei achando um pouquinho repetitivo. Já o próximo, A Mulher no Quarto, eu gostei. Achei bem bom. Ele vai abordar a questão da eutanásia, vai falar o quanto a gente consegue, né, a capacidade que a gente tem de ver uma pessoa que tá doente, tá acamada, tá se agravando, né, a situação dela a cada dia, o quanto a gente tem a capacidade de só observar isso sem fazer absolutamente nada. Então, considero um conto bem bom. No geral, para esse livro, né, Os Sombras da Noite, eu dei 4 estrelas. E pra mim, visualizando dessa forma, parece que faz muito sentido, né? Vários contos aqui elite, vários contos bem bom, alguns contos ok e 3 contos só bem meh. Então, 4 estrelas acho justo. Aí a gente entra no que, pra mim, é o melhor livro de contos do Stephen King, por enquanto, né? Até agora. Que é o 4 Estações. Também tem resenha falando de cada um desses 4 contos. E, pra mim, são 4 contos. Já vou dar um spoiler. Todos eles são elite. O primeiro, eu coloquei aqui só Shawshank, né? Mas o nome do conto é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E é absurdo, é um conto muito sensível, vai falar bastante sobre os problemas do sistema prisional, conceitos de liberdade, de justiça. Tem um filme perfeito, né? Também que é adaptado dessa história. E a história, sei lá, só não tenho o que dizer, é perfeita, boa demais, absurda. Da mesma forma, Aluno Inteligente também é absurdo. E esse daqui já vai falar sobre a interação entre esse aluno e um cara que ele acabou descobrindo que é um ex-oficial nazista. E esse menino é obcecado pela temática da Segunda Guerra Mundial. E a partir desse encontro, coisas começam a acontecer. Gosto bastante. O Corpo também, elite demais, também tem uma adaptação perfeita. Vai falar sobre um grupo de amigos e são crianças. A interação desses personagens, nossa, é incrível. E esse grupo de crianças vai em busca, né, desse corpo de um outro jovem, no caso, que estava desaparecido. E aí, a partir daí, coisas começam a acontecer e eu acho simplesmente perfeito. E o Método Respiratório, pra mim, é pra fechar com chave de ouro. Também é mais um conto perfeito. Vai falar de uma mulher que ela fica grávida, só que ela não é casada. Só que essa história, se eu não me engano, ela se passa nos anos 50. Então, assim, era uma grande dificuldade, né, pra essa mulher conseguir ter o filho sem ser uma mulher casada, né? Ser mãe solteira. E a problemática, né, da sociedade é simplesmente não aceitar, né, essa condição dela. Então, perfeito, maravilhoso. Aí já começamos, então, para os contos de Tripulação de Esqueletos. O primeiro conto, O Nevoeiro, eu considero um conto bem bom. É um conto que fica na cabeça, né? Ele tem características muito específicas e você consegue lembrar delas depois. Vai contar a história de um grupo de pessoas que vive ali numa cidade que tem esse nevoeiro, tem essa névoa estranha que começou do nada e eles perceberam que coisas acontecem no meio dessa névoa. Esse grupo em específico fica isolado dentro de um supermercado e lá dentro coisas começam a acontecer. Eles ficam nesse embate, né? Se eles enfrentam esse nevoeiro lá fora ou não, se eles esperam, e aí coisas acontecem. O próximo aqui é A Tigres, e é um conto que eu considero bem que eu saiba, esse conto o King escreveu quando ele era adolescente, então assim, não tem grandes desenvolvimentos, eu acho que não tem nada demais. A história de um menininho que ele tá na escola e tem uma certa interação dele ali com um tigre que ele vê. Então assim,
Nada demais. E eu acabei de perceber que temos um problema. Repetido aqui, um aqui é tigres. Então, eu acho que a minha conta vai dar errada. Mas oremos que não. Enfim, vou colocar aqui repetido de novo. Aqui é tigres, bem meh. Mas acho que tem um outro conto que ficou aqui no meio. Mas tudo bem, porque eu tenho uma listinha aqui do lado, então eu vou comparando. O próximo conto, que é o conto do macaco, nossa, conto elite, muito bom. É sobre um macaquinho de brinquedo que tem aquele um negocinho lá, um negócio musical lá que ele fica tocando. Só que toda vez que ele toca esse negocinho, alguém morre. É um macaquinho do mal. Só que o desenvolvimento de como o King fez aqui é assim, absurdo. É a elite, tá? Próximo conto, Caim Rebelado. Acho um conto bem meh. Esse daqui, ele também foi escrito por um King inexperiente, foi escrito em 60 e alguma coisa. E eu acho que ele tem a mesma vibe do livro Fúria, né? Que o King também escreveu quando ele era jovem. Só que aqui consegue ser ainda, assim, um pouquinho pior. Porque no Fúria, eu ainda consigo ver uma motivação, um certo desenvolvimento no personagem. Aqui eu tive a sensação que é um massacre que acontece por um adolescente armado, aleatoriamente, sem nenhuma mensagem, sem motivo nenhum, sem motivação, então achei bem meh mesmo. Atalho da Senhora Todd, eu gosto, considero um conto bem bom. Esse daqui, ele vai contar a história dessa senhora Todd, que ela gosta de pegar atalhos e caminhos diferenciados até que ela descobre um certo caminho que mexe com ela, com a personalidade dela, e a partir daí, né, coisas começam a acontecer. Gosto bastante. A Excursão, que é um conto também que eu considero bem bom, é um conto futurista em que o método de teletransporte nesse futuro se tornou comum, normal, todo mundo utiliza, só que tem algumas regras para se utilizar. E aí aqui no conto vai mostrar o que acontece quando essas regras não são seguidas, né? Quando as regras são quebradas. Nossa, é bem interessante, bem bom. Aí o próximo é o Festa de Casamento. Esse daqui eu já considero um conto ok. Nessa festa de casamento envolve brigas entre quadrilhas e gangues. Só que eu não achei nada demais, nada absurdo, achei só ok mesmo. Próximo conto é Paranoico, um Canto. Esse daqui eu considero um conto ok, porque ele é muito curto. Eu acho que ele tem, assim, pouquíssimas páginas. E a premissa dele é até interessante, é sobre um cara, como o título diz, né, ele é paranoico, e ele tudo vê que as pessoas estão seguindo ele acha que o governo tá vigiando ele. Tudo ele vê teoria da conspiração, quando um avião passa, ele acha que tá jogando veneno em cima das pessoas. E eu acho realmente uma pena ele ser tão curto, porque o desenvolvimento, né, de uma premissa assim seria bem interessante, uma pena que não rolou. A Balsa já considero bem bom, esse daqui é bem curioso também, é basicamente sobre uma mancha de óleo assassina numa praia e tem ali a interação entre um grupo de jovens com essa mancha, é bem criativo, esse daqui eu gostei. Próximo, eu não sei se dá pra enxergar direito, né, mas o nome é Processador de Palavras dos Deuses. Esse daqui, Elite demais, opa, volta pra cá. Elite, conto absurdo. Esse daqui, esse processador, né, é como se fosse uma espécie, assim, de computador. E esse cara, ele descobre que ele consegue deletar coisas da vida real utilizando esse processador de palavras. E ao mesmo tempo que ele consegue deletar coisas, ele também consegue trazer outras coisas de volta. E aí, né, o caos acontece. Mas, nossa, o desenvolvimento desse conto, absurdo. O próximo ficou ruim também, né, de enxergar, mas é O Homem que Não Apertava Mãos. E esse daqui eu considero um conto bem bom. É sobre um jogador de pôquer e ele tem uma espécie ali de maldição em que tudo que ele toca, uma coisa muito ruim acaba acontecendo. E o desenvolvimento também desse conto, gosto bastante. Já o próximo se chama Mundo de Praias. E esse daqui, nossa, bem meh. Mas eu acho que é porque eu não entendi muita coisa desse conto. Ele vai se passar numa realidade em que um grupo de astronautas pousa num planeta lá desconhecido deles. Só que é um pouso de emergência, né? Eles nem sabiam que existia esse planeta lá. Só que assim, umas coisas bizarríssimas acontecem. E eu não entendi muita coisa não, então por isso que eu achei ele bem meh. O próximo ficou cortado aqui também, mas o nome do conto é A Imagem do Ceifeiro. Esse daqui é um conto que eu considero ok, é interessante, mas também, novamente, não é nada demais. É sobre um espelho que tá num museu e ele tem uma sombra ali quando você observa esse espelho. E é só isso mesmo. É um conto que eu considero ok. O Nona, assim, a premissa dele eu acho interessante, mas ele não conseguiu me pegar tanto. É um conto que eu considero ok. É sobre um cara que ele tem, assim, uma interação, né, com essa mulher, com a Nona, só que ela desperta sensações nele que não são boas, né, são sensações violentas, desperta alguns sentimentos ruins nele, né, então, assim,
Eu achei só ok mesmo. Próximo conto se chama Para Owen. E esse daqui é o primeiro conto que eu considero bem ruim. E isso é porque, assim, eu acho que, como é pro Owen, eu acho que só o Owen entendeu qual que é desse conto. O Owen, no caso, é o filho, né, do Stephen King. E se ele escreveu pra ele, assim, a sensação que eu tive é que realmente era uma escrita pra alguém com uma linguagem própria, ou com um acontecimento que só as duas pessoas iriam entender. Como eu não entendi nada, então pra mim foi bem ruim. Na verdade, eu não entendi nem o porquê, né, da publicação, mas, enfim, talvez pro King, né, fez sentido. Pra mim, não. Já esse próximo aqui, O Sobrevivente, conto elite demais. Eu acho que é um dos meus contos preferidos desse livro do Tripulação de Esqueletos. É sobre um médico cirurgião que vai parar numa ilha deserta e ele é sobrevivente de um naufrágio, só que só ele, né, que sobreviveu. E aí ele precisa utilizar os métodos dele de cirurgião para sobreviver. E é assim, é angustiante, é gore, é descritivo e é perfeito, é absurdo demais, então é a própria elite. O próximo conto aqui é O Caminhão do Tio Otto. Esse daqui eu considero também bem meh. Esse daqui é parecido com esse conto aqui, com caminhões. Novamente, o King com alguma questão aí, né, com caminhões e tal, caminhões amaldiçoados. King parece que gosta, né, dessa vibe, mas parece também que eu não sou adepta dessa vibe, não. Que eu realmente não achei nada demais. E, da mesma forma, esse daqui, Entregas Matinais. Nossa, conto bem meh, quase bem ruim. É que eu me considero uma pessoa generosa, né? É difícil eu considerar uma coisa assim, ruim e ruim com força. Esse Entregas Matinais vai falar de um leiteiro, né? Ele vai entregando ali leite para as pessoas ali do bairro. Só que para cada uma delas ele deixa um mimo junto. Só que é um mimo macabro, né? Então coisas ruins acontecem, mas eu não achei nada demais não. O próximo, que não dá para enxergar, se chama Carrão, uma história de lavanderia. E esse daqui também considero bem meh. Esse, na verdade, ele é uma continuação do conto anterior. Então, aqui vai falar sobre o leiteiro que pega a mulher do cara daqui, desse carrão. E aí, a interação, né, desses dois caras provocam coisas acontecendo, mas, da mesma forma, continuo considerando tudo muito meh, nada demais. O próximo conto, Vovó. Nossa, bem bom, gosto desse conto. Aqui vai falar sobre a história de um menininho que precisa ficar com a avó dele, enquanto a mãe leva o irmão dele pro hospital. Só que a vovó tem características peculiares, né? Então, coisas também acontecem com a interação, né, do netinho com ela. E a descrição também é muito boa. É o Balada do Projétil Flexível. E, nossa, esse daqui eu lembro. Não gostei, considero um conto também bem meh, mas é mais por conta da temática. Aqui vai falar sobre duendes e elfos, seres minúsculos vivendo dentro de uma máquina de escrever desse autor. E essa é uma vibe de história, matemática que eu não gosto. Nossa, eu acho muito brisado, viajado demais. Essa coisa de duende não é muito pra mim, não. Então, por isso que não me pegou muito. E esse daqui, né, o Tripulação de Esqueletos, eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra ele. E também dá pra entender porque, ó, só 3 contos desse livro eu achei, assim, bem diferenciado, né, num nível positivo. Alguns aqui bem bom, mas olha, a maioria eu realmente não gostei, achei bem meh. E alguns ok, e um, né, bem ruim. Então, 3,5 estrelas pra ele também eu acho bem justo. Aí o próximo livro é o Depois da Meia-Noite, que tem esses 4 contos. O primeiro conto é o Langoliers, que eu considero um conto bem bom. Ele vai falar sobre um grupo que tá ali no avião, né, eles estão fazendo uma viagem e tal, até que eles passam por uma espécie de buraco de minhoca, como se fosse uma fenda no tempo. E tem uma diferença entre as pessoas que estavam acordadas e as pessoas que estavam dormindo enquanto o avião faz essa passagem. E aí coisas começam a acontecer. O desenvolvimento desse conto é bem bom. Esse próximo aqui, Janela Secreta, Jardim Secreto, eu já considero ele bem meh. Eu nem lembro direito, assim, o desenvolvimento desse conto, mas eu lembro que não me pegou muito. Eu lembro que é a história de um autor de livros, e aí um tá acusando o outro de plágio. Realmente, não foi um conto que me pegou em absolutamente nada. Polícia da Biblioteca, já considero bem bom. Esse daqui, nossa, é bem perturbador, tem uma temática, assim, com gatilhos de abuso e tudo mais, mas a premissa, né, desse conto vai falar de um cara que ele atrasa a entrega de alguns livros da biblioteca e ele passa a ser cobrado por isso. Só que muitas coisas acontecem, né, envolvendo essa premissa, e eu gosto desse conto, acho ele bem bom. O Cão da Polaroid, infelizmente, eu considero bem meh, porque, assim, eu acho que eu tava com muita expectativa. Porque quando eu li esse conto, eu já tinha lido Cujo. E o King, quando escreve, né, cães, descrevendo,
Nossa, é muito bom. E aí eu achei que ia ter uma vibe parecida. Tanto que aqui ele faz referência a Cujo. A premissa também é interessante. Tem essa máquina, essa Polaroid. E toda foto que alguém tira com essa máquina aparece esse cão. Só que aparece em cada foto como se ele estivesse se aproximando, né? Realmente não me pegou. Esse livro aqui em específico, ó, 2 contos bem bom e 2 bem meh. Eu acho que eu dei pra ele 3 estrelas, 3 estrelas e meia, alguma coisa assim. Aí começamos com os 2 últimos livros de contos que eu li do King, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas, dividido por 1 e 2. Que é o Cadillac do Dolan, nossa, considero um conto bem meh. Ele me lembra muito o livro A Autoestrada, porque uma coisa acontece na estrada que me lembra muito a vibe de autoestrada e eu não gosto de autoestrada, então também não gostei desse conto não. O próximo, que é O Fim da Confusão Toda, já gosto, considero um conto bem bom. Vai contar a história de 2 irmãos, um deles é meio gênio, e aí ele tem uma ideia para o fim da confusão toda no mundo, né? Para acabar com o fim da problemática do mundo. E assim, é bem criativo esse conto, eu considero um conto bem bom. Gosto da interação dos irmãos também, acho bem interessante. Que Sofram as Criancinhas. Esse daqui eu gosto também, considero um conto bem bom. É sobre uma professora que tem ali os alunos dela, né, todos crianças, só que a interação entre eles começa a ficar meio estranha e ela precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Envolve uma questão psicológica, é bem interessante, gosto do desenvolvimento dessa história. Esse conto, Piloto da Noite, não gosto, acho, nossa, bem fraco demais. Esse piloto tem gostos peculiares, mas eu não gosto desse conto, acho ele bem fraquinho. Próximo conto é o Popsy, e esse daqui eu já considero um conto ok. Ele vai contar a história de um menino que ele tá perdido no shopping e ele fica, eu perdi o meu Popsy, e a gente não sabe quem é o Popsy, o que é o Popsy. E aí, quando a gente descobre também que esse Popsy vai ajudar esse menino, né? Ele defende o menino contra coisas e pessoas malvadas e tudo mais. Poderia ser pior, mas eu acho que ele é só ok. Esse conto aqui, A Gente Se Acostuma, nossa, conto bem bem fraco. É sobre uma casa e uma família tem uma interação aí nessa casa. E o conto é basicamente sobre se acostumar a viver nessa casa esquisita e tal. Mas, nossa, fraco. Também não gosto. Já a Dentadura Mecânica, gente, o que é o surto desse conto? Esse aqui eu gosto. Eu acho esse conto bem bom. Ele tem um nível de cômico que eu gosto do nível que tá aqui. Eu acho hilário. E essa dentadura, realmente, ela é uma dentadura, mas ela é uma dentadura das trevas. É sobre um cara que ele tá ali numa loja de bugigangas e vê essa dentadura, ele acha ela engraçadinha e resolve levar pro filho dele. E aí, no caminho, coisas acontecem e a interação ali, nossa, gente, eu achei muito engraçado. Pra mim foi realmente uma leitura bem proveitosa, foi bem boa. E aqui eu descobri o que faltou, meu Deus do céu. Tem um conto chamado Dedicatória, que é desse livro também, né, do Pesadelos e Paisagens Noturnas, que é justamente o que tá no lugar aqui do duplo, aqui a Tigres. Só que, então vamos falar sobre esse Dedicatória, né? Esse Dedicatória, ele está aqui, ó, no Elite. Vocês não estão vendo ele aqui, né? Mas vamos fingir que ele tá aqui, porque é um conto muito bom, gente. Dedicatória é o nome desse conto. É um dos poucos contos que eu considero Elite desse livro. Ele vai contar a história de uma mulher que trabalha ali num hotel e ela tem um filho que é autor e ele é best-seller, né, o autor de um livro aclamado, super famoso. Ele se torna, né, famoso e ela conta como que ela, que era a camareira ali do hotel, ela teve uma interação ali com um dos hóspedes desse hotel. Esse hóspede também é um autor famosíssimo de livros, né? Aqui também aborda uma questão de racismo nessa história e tudo mais. E ela vai contar o que essa interação que ela tem ali tem a ver com o filho dela. Só que, gente, é bizarro, mas é incrível. Eu amei demais esse conto. Uma pena que eu acabei me confundindo aqui com as imagens, mas ele deveria estar aqui no Elite. Aí o próximo, Dedo Semovente. Gente, ele tem pra mim a mesma vibe desse aqui, a Dentadura Mecânica. Aqui vai contar a história de um cara que ele tá vivendo ali de boas no apartamento dele, até que ele começa a ouvir um rec-rec lá no banheiro dele. E aí ele descobre que tem um dedo ali dentro da pia e coisas começam a acontecer, aí ele tem essa interação com esse dedo. E é hilário. Nossa, eu não sei o que o King usava nessa época, mas eu acho que tem um tom de humor escrachado que eu gosto. Vou fazer o quê? Aí já esse daqui, o Par de Tênis, eu já considero um conto ok. Ele vai contar a história de um cara que trabalha numa produtora musical e aí toda vez que ele vai no banheiro, ele vê ali embaixo, né, na cabine, um par de tênis.
Só que ele começa a ficar encafifado com essa situação, porque dias passam e toda vez que ele vai no banheiro, ele vê aquele par de tênis naquela mesma cabine. Até que ele descobre o porquê dessa situação, e é uma situação meio esquisita também, mas eu gosto. Acho ok, mas não considero bem bom. Esse próximo conto se chama Sabe, Eles Têm uma Banda dos Diabos. E esse daqui também eu considero um conto ok. Esse aqui já vai contar a história de um casal que se perde, e eles estão ali numa estradinha e tal, e eles acabam se perdendo e vão parar num lugar lá que eles não conheciam. Aí eles descem, é uma espécie assim de restaurante e tal, e aí eles começam a perceber que as pessoas que trabalham nesse restaurante, a garçonete, o cozinheiro, o garçom, as pessoas no geral, remete a eles pessoas falecidas do rock. Pessoas famosas, né? Os astros do rock no passado, tipo Elvis Presley, umas pessoas das antigas. E aí, né, coisas começam a acontecer, eles começam a ficar, ué, esse povo interage entre si, né? Uma coisa meio esquisita. Eu acho a premissa interessante, acho bem criativo, mas sei lá, eu acho que foi mais o final, né, que me impediu de colocar esse conto como bem bom. Ele até seria interessante e tal, mas final aberto. Conto com final aberto, nossa, não gostei. Essa parte que eu não gostei. E aí, o último conto desse livro, que é o Parto em Casa, nossa, achei bem meh. Ai, nossa, achei bem aleatório. É sobre um casal, né, a moça tá grávida, aí vai ter a interação dela com o pai, só que envolve uns zumbis no meio. Nossa, esse aqui eu achei muito viajado, gostei não, bem fraco. Aí entramos para Pesadelos e Paisagens Noturnas 2, que na verdade é uma continuação, né, do primeiro e tal, tanto que foi lançado como um livro único, os dois, e os dois eu acabo não gostando muito não. Esse primeiro conto, Estação Chuvosa, eu considero ele ok. Ele é sobre um casal que se hospeda num lugar diferenciado lá, até que começa a chover sapos. E assim, é meio bizarro, né? Não é de todo ruim, mas também não é de todo bom. Eu achei só razoável. O próximo, que é o Meu Cavalinho Bonito, ok também, vai. Eu até colocaria ele no bem bom, mas ele é muito filosófico, tem umas metáforas, né? É a interação de um avô com um netinho e ele fala sobre o que se trata pra ele, né? Esse Meu Cavalinho Bonito. Então, tem uma conversa reflexiva entre eles, mas é reflexível nesse nível filosófico, metafórico e tudo mais, então é ok. O próximo conto, que é o Desculpe Número Certo, ele tinha tudo pra estar aqui, ó, no Elite. Porém, ele vai ficar no bem bom, porque é um conto que foi, infelizmente, narrado como forma de roteiro. O plot dele, eu acho absurdo, eu acho incrível. É a história de uma mulher que ela atende o telefone e ela ouve o que ela acredita ser a filha dela que tá em perigo. Mas ela não sabe se é um trote, ela não sabe bem quem é, mas ela sabe que é uma voz muito familiar pra ela. E aí ela vai descobrir depois, né, do que se tratava, essa ligação e tudo mais. Só que assim, o plot final desse conto, nossa, é absurdo, eu realmente amei. E ele realmente tinha tudo pra estar aqui no Elite, mas como o King resolveu narrar por algum motivo, em forma de roteiro, nossa, isso pra mim acabou com o conto. Então eu deixei ele aqui no bem bom. O próximo é As Pessoas das 10 Horas. Eu descobri recentemente que tem algumas pessoas que até gostam desse conto, mas nossa, pra mim ele é bem ruim. Porque eu achei uma história também, novamente, muito viajada, muito aleatória. Esse cara, ele passa a descobrir que as pessoas ao redor dele, né, que são conhecidas como as pessoas das 10 horas, são pessoas estranhas, elas não são bem seres humanos como ele acreditava que seria. Só que são as pessoas conhecidas dele, né? E do nada ele descobre que tem uma questão ali com algumas pessoas no geral, mas nossa, gostei não. Achei bem ruinzinho. Crouch End, eu considero um conto ok. Crouch End é um lugar de Londres, né? E aí coisas misteriosas acontecem nesse local. Acho ok, interessante. Casa da Maple Street é o único conto desse livro que eu considero elite. Eu amo demais essa história. Vai contar a história de alguns irmãos, né? Eles vivem numa casa e tal. Só que eles têm um problema ali com o padrasto deles. E a interação desses irmãos é bem interessante. É um grupo de crianças. Tem uns que eu acho que é adolescente e tudo mais. Mas, nossa, é incrível. A família em si, ela é meio problemática. Só que aí coisas acontecem nessa casa. E eu amei. O final é absurdo, é perfeito. Esse próximo, a quinta, quarta parte, nossa, bem, né? Eu lembro que, assim, essa quinta, quarta parte envolve um dinheiro, um tesouro escondido. Só que é dinheiro roubado. Daí tem um cara que quer vingar a morte do amigo. Mas, nossa, eu achei aleatório demais. O principal que me incomodou é que ele não chega a lugar nenhum. Então, por isso que eu achei bem meh. O caso do doutor, completamente inesperado, é uma fanfic de Sherlock Holmes. O que tá fazendo num livro de terror? Não sei. Mas assim, eu considero ele ok se você não tá esperando, né? Se você não tá exigindo coisas, né, de terror, contos de terror. Se você puder aproveitar a história, ela é ok, ela é agradável.
acho interessante o King escrevendo uma fanfic, mas não achei ruim não. Esse daqui, o último caso de Umney, também considero um conto ok, ele tem uma vibe muito à metade sombria, é sobre um autor de livros, ele troca de vida mesmo com um personagem dele. Isso eu achei bem criativo, né? Achei bem interessante. Mas o desenvolvimento eu acho que deixou a desejar, então pra mim ele tá aqui no ok mesmo. Esse Abaixa a Cabeça, ruim. Nossa, é bem ruim. É basicamente o King narrando um jogo de beisebol do filho dele, do Owen King. Mas primeiro que eu não gosto de beisebol, né? Então, assim, total, muita informação que eu só não tava aproveitando absolutamente nada, não gosto de beisebol, nem entendo. Não entendi o propósito do conto também, então, assim, desnecessário pra mim, né? Agosto no Brooklyn, também, porque é como se fosse uma continuação do conto anterior, de novo, é sobre beisebol e também, pra mim, de novo, bem ruim. E o último, o Mendigo e o Diamante, novamente, gente, bem ruim. Porque, assim, pra fechar, né, um livro de contos que eu não gostei, ó, esse daqui a gente vê bastante, muitos contos ruim, bem meh, vários contos ok. Alguns poucos aqui no bem bom, isso eu tô considerando Pesadelos 1 e o 2, né? E dos dois livros, só um conto que eu realmente gostei. Mas enfim, esse daqui, o Mendigo e o Diamante, é meio que um conto hindu que tem personagens bíblicos, é uma farofa. E assim, eu não entendi. É uma parábola, eu acho que eu não tenho muita bagagem pra entender esse tipo de parábola, então pra mim, né, não tinha como ser diferente. Se algum dia eu tiver bagagem suficiente pra entender, ok. Por enquanto, não tenho, então pra mim é ruim. Mas, como sempre, eu gosto bastante de fazer esse tipo de ranking, né? Eu gosto de ver aqui quantos ficam em elite, quantos ficam na parte aqui do bem bom, ok? E eu espero que vocês também gostem, né, desse tipo de vídeo. Eu gosto bastante de fazer. Me contem aqui embaixo nos comentários qual desses contos que vocês já leram, qual que realmente te chamou a atenção. Ou se não tiver em um desses livros que eu citei, os livros posteriores, né? Tem o Tudo é Eventual, tem o Escuridão Total Sem Estrelas. Me contem qual dos contos que chamam mais a atenção de vocês, do Stephen King. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!